Em Israel, um soldado foi condenado por matar um palestino que já estava rendido. Apesar disso, o julgamento teve opiniões diversas entre a população e as autoridades e também levantou questionamentos éticos. O soldado Elor Azaria, de 20 anos, foi julgado culpado por homicídio culposo em um julgamento com grande repercussão em Israel. Tudo começou com esse vídeo que foi divulgado pela mídia local e que mostra o crime e não permitiu que o caso fosse encoberto. É possível perceber dois homens no chão. Eram dois palestinos que pouco antes tinham atacado com facas soldados israelenses. Um deles, nesse momento do vídeo, já estava morto, mas o outro, Abdel Fattah al-Sharif, não. Ele estava ferido e não apresentava sinal de que poderia representar algum perigo. O soldado Azaria aparece no vídeo, primeiro falando com um companheiro, depois posicionando a arma até atirar no palestino rendido. A defesa de Azaria tentou argumentar que o palestino já estava morto antes, o que foi desmentido pela autópsia. Outra estratégia foi afirmar que o soldado achava que o palestino carregava um cinto explosivo. Não adiantou. 3 juízes não consideraram o assassinato como legítima defesa, mas sim como uma forma de vingança. Azaria teria dito a outro soldado que o palestino merecia morrer logo depois do tiro fatal. O julgamento dividiu as opiniões da população e das autoridades do país. Antes e durante o juízo, manifestantes defendiam a ação do soldado, dizendo que ele nem merecia o julgamento. Até políticos conservadores do país defenderam a ação do jovem soldado. O caso levantou questionamentos a respeito de valores éticos dentro do exército do país em relação aos ataques palestinos. E foi também uma forma de avaliar o uso de força excessiva de israelense nesses casos. Suad Nasser, acho que o final da matéria ali é o que fica para a gente começar. Esse uso excessivo de força. Isso já foi levantado quando aquele outro conflito mais longo entre Israel e Palestina estava ocorrendo, né? E Israel respondia aos ataques praticamente ineficazes dos palestinos com um peso de artilharia que era impossível de ser barrado. E isso se repete agora com os palestinos que vêm tentando atacar Israel, mas dessa forma como a gente mostra aí. Pessoas Facas. sozinhas, com facas, com pedradas, e a resposta de Israel é sempre incompatível. Numa balança ali, Israel está sempre com o maior peso, né? Então, no caso, se ele fosse julgado como um ser comum e dissesse se foi legítima a defesa, poderia até ser que a população levasse isso em consideração, mas ele é um militar. Com 20 anos de idade, é muito difícil ele discernir. Então, dão uma arma para um rapaz de 20 anos de idade e falam para ele proteja a sua nação. Só que é o seguinte, ao invés de proteger a nação, ele começa a matar pessoas que não são inocentes tampouco, porque estava com uma arma Sim, branca na estava mão. atacando. Mas ali já estava já rendido, não tinha o que fazer, era só levar e julgar. Agora, fica difícil, né? Se por um acaso Israel não fizesse nada, a- todos os países viriam contra Israel também, mais uma vez, por mais um outro motivo. Então, ele foi julgado exatamente dentro dos moldes do Exército, por um tribunal militar, e já foi dado a ele a tarja de culpado, só que ainda não definiram quantos anos ele vai ficar preso, pode ser até 20. Até 20 anos, porque ele foi condenado por homicídio doloso e Exatamente. não culposo, né? A gente até falou na matéria culposo, mas é doloso, quer dizer, havia a intenção, sim, de matar aquele homem, apesar de dizerem que ele já estava morto. Não estava, dá para perceber que ele estava se Ele estava se movimentando ainda. movendo. A gente toma aqui ainda como exemplo, Suad, resgatando aquele momento de conflito anterior ali entre Israel e Palestina, e os palestinos tentavam atacar Israel. Israel tem uma proteção gigantesca, né? O domo de ferro, que Um escudo. impede, inclusive, a entrada no espaço aéreo de bombas lançadas de fora. E Israel também é dono de um dos maiores e mais poderosos exércitos do mundo. Quer dizer, é muito desproporcional a luta entre palestinos e israelenses. Por que que isso ocorre? Porque palestinos poderiam até receber armamento tanto quanto Israel,
Mas Israel não deixa entrar nada na Palestina. Controlam, inclusive, as entradas. Água, luz, alimento, médico, ela controla tudo, inclusive armamento. Armamento não pode entrar de qualquer maneira. Então fica desproporcional, você chega até a ser uma covardia. E essa sanção que foi dada pela ONU, em que Estados Unidos se absteve de votar e causou esse rebuliço todo em Israel, isso é um início, quem sabe, de um enfraquecimento de Israel diante dos palestinos? Nesse momento pode até parecer que é um enfraquecimento, mas não é não, porque o Trump parece que está a favor de tudo que Israel vai fazer. Porque Israel que promove toda parte de financiamento, né, dos Estados Unidos. Então, parece o lobby de Israel é muito forte também dentro do governo americano através dos republicanos, né? Justamente o partido que elegeu o Trump. Então, o Trump vai facilitar bastante. É capaz da vida dos palestinos durante os próximos 4 anos ficar um pouco mais difícil. Ainda pior, se é pior. possível.